Na Band FM, quem ama não esquece. Uma sucessão de coisas aparentemente simples e que não tem nada a ver umas com as outras podem impactar a nossa vida de uma maneira violenta. Eu fui criada numa família cheia de amor, mas quando eu tinha só 6 anos, o meu pai faleceu. E isso me deixou com um buraco muito grande no coração. Eu era a filha mais velha e conforme eu fui crescendo, inconscientemente eu peguei a responsabilidade de ajudar a cuidar da casa e das minhas irmãs mais novas, enquanto a minha mãe trabalhava. Eu ainda era uma criança. Eu mal sabia que essa minha mania por controle ia trazer consequências graves mais pra frente. Já um pouquinho mais velha, eu passei a fazer esportes, mas eu adorava comer um docinho. Nada normal para uma criança, né? Só que quando eu tinha 10 anos de idade, eu ouvi uma amiga da minha mãe dizendo que eu estava gordinha. E isso me incomodou muito. Para muita gente, isso passaria batido. Não teria importância. Mas em mim, aquele comentário bateu de uma maneira tão forte que ficou rodeando a minha cabeça para sempre. No ensino médio, eu tinha um grupo de amigas. Todas nós nos dávamos muito bem, era tudo divertido. Mas foi quando também eu comecei a me comparar com elas. A adolescência é sempre um período complicado, né? Eu já trazia algumas questões dentro de mim. Todas as minhas amigas eram bem magrinhas. Já eu tinha um corpo mais de atleta porque eu praticava alguns esportes. Elas viviam elogiando as minhas pernas, por exemplo, dizendo que eram grossas, que eram bonitas. Só que quando elas diziam grossas, eu já entendi automaticamente gorda. É que naquela época, o que estava em alta eram aquelas modelos super magras. Então eu me sentia bem fora do padrão. Meu sonho era ter um corpo como aquele e, para piorar a situação, para mim, todas as minhas amigas tinham aquele corpo que eu achava ideal. Eu ficava pensando em como eu poderia emagrecer. Mas eu nunca chegava a lugar nenhum. Eu nunca chegava a fazer nada. Foi mais ou menos nessa fase que aconteceu uma campanha de jejum na igreja. E aí a ideia era que nós ficássemos apenas algumas horas sem comer para ter a mente mais limpa para poder falar com Deus. Eu aderi. E no começo, eu pulava só o café da manhã. Mas com o tempo eu vi que isso me fazia perder peso. E por isso, eu fui aumentando o tempo em que eu ficava sem comer. Era bem difícil. O meu estômago começava a doer de tanta fome que eu sentia. Mas toda vez que eu me pesava, eu via que eu tinha emagrecido. Então, estava valendo a pena. Ali eu vi que finalmente eu tinha encontrado um caminho para ter o corpo que eu tanto sonhava. Eu fui estendendo mais e mais tempo em que eu ficava sem comer. Ficava em jejum. E em menos de 4 meses, eu perdi 10 quilos. Ficar sem comer era muito difícil, mas sempre que eu percebia que tinha emagrecido um pouquinho a mais, eu criava forças para poder continuar. Com o tempo, eu fui criando toda uma rotina rigorosa para atingir os meus objetivos. Eu jogava handball, andava de bicicleta, chegava a andar 4 horas por dia indo para a escola e para o cursinho. Aliás, sempre que tinha qualquer outra coisa para fazer, eu fazia questão de ir a pé, não importava onde era, só para perder mais peso. Todas as noites, antes de dormir, eu ainda me obrigava a fazer 600 abdominais sem parar e mais 50 polichinelos. Além disso, eu parei de comer tudo aquilo que eu mais gostava: pão, bolacha, pizza, refrigerante e, claro, lia todos os rótulos de todas as embalagens para saber quantas calorias tinham antes de colocar qualquer coisa na minha boca. Muitas vezes a minha mãe vinha me dar comida e eu jogava pela janela. Jogava para o cachorro comer. Minha meta era perder 300 gramas por dia. E quando eu não atingia o meu objetivo, eu me punia. Eu fazia mais exercício. Minhas roupas pararam de me servir
e as pessoas ao meu redor começaram a reparar nisso. No começo, minha mãe achava que eu estava emagrecendo porque era a fase de crescimento. Mas depois ela se convenceu de que tinha alguma coisa errada comigo. Eu mentia. Eu dizia que estava tudo bem. Mas ela não era boba, né? E aí ela começou a vigiar de perto a minha alimentação. Ela foi percebendo que eu já não comia quase nada e ficava tentando me fazer comer mais. Mas eu sempre escapava. Sempre. Eu sempre dava alguma desculpa. Faz mais ou menos por aí que eu e as minhas irmãs fomos fazer uma viagem para visitar alguns parentes no Nordeste. Minha mãe não pôde ir por conta do trabalho e ali eu vi uma oportunidade de ter uma nova meta de dieta. Na viagem, longe dos olhos da minha mãe, eu decidi ficar o maior tempo possível sem comer absolutamente nada. E foi isso que eu fiz. Eu não comi nada. Nada. E com isso meu corpo começou a mudar. Eu parei de menstruar e os pelos do meu corpo pararam de crescer. Eu também comecei a sentir muito sono, muita dor de cabeça. Mas por mais que eu estivesse sofrendo com a falta de alimentos, eu não me importava com isso. Na minha cabeça, o que importava era que eu estava chegando cada vez mais perto de atingir aquele que eu julgava ser o corpo ideal. Quando eu voltei de viagem, minha mãe se assustou e decidiu me levar num médico. O que para mim foi um verdadeiro exagero, porque eu achava que eu tinha tudo sob controle, imagina. Mas eu fui obrigada e depois de vários exames, veio o diagnóstico. Anorexia nervosa. O médico explicou que era um transtorno alimentar e que eu tinha uma visão distorcida do meu corpo. Eu me senti bem envergonhada porque na minha cabeça, de alguma forma, eu estava sendo julgada por aquelas pessoas. Ele ainda disse que eu tinha que fazer terapia, acompanhamento com psiquiatra e que tinha que comer, senão eu ia morrer. O problema é que quando você tem um distúrbio alimentar e os outros te mandam comer, você passa a acreditar que todo mundo quer o seu mal, que todo mundo é vilão, que todo mundo quer acabar com o seu sonho e te impedir de ter o corpo perfeito. Eu tinha odiado o médico. Eu não gostei do diagnóstico. Não gostei do jeito como ele falou comigo. Minha mãe, então, sugeriu da gente procurar uma segunda opinião. Mas claro que eu também não aceitei. Nós fomos a vários médicos, mas eu nunca me senti verdadeiramente acolhida por nenhum deles. A verdade é que nenhum soube lidar comigo. Ninguém soube lidar com o meu problema. Minha mãe, coitada, ficou desesperada. Ela tentava de tudo para tentar fazer eu mudar o meu comportamento. Brigava comigo, me deixava de castigo, tratava com carinho, implorava, tentava tudo que você pode imaginar. Mas nada adiantava. Mesmo pulando de médico em médico, eu comecei o meu tratamento no posto de saúde. Mas sempre que tinha uma consulta, eu dava um jeito de fazer parecer que eu não estava tão mal assim. Eu cheguei a colocar pedrinhas nos bolsos das minhas roupas. Exatamente. Só para que as pessoas achassem que eu estava melhor ou menos magra. Quando a verdade é que eu estava bem perto de me jogar de um precipício. Em uma determinada fase, eu passei a me alimentar com apenas uma maçã por dia. Em menos de um ano, eu perdi 20 quilos e cheguei a pesar 29 quilos. Eu tinha 16 anos e eu pesava 29 quilos. Eu fiquei totalmente esquelética. Mas quando eu olhava no espelho e via os ossos da minha costela aparecendo, eu achava lindo. Os médicos diziam que eu ia morrer se eu não comesse. Mas eu não via nada dessa forma, não. Para mim, eu estava ótima e ainda achava que podia ir além. O ápice da minha doença veio logo em seguida. E foi quando eu achei que até a água era a minha inimiga. Eu coloquei na cabeça que tomar água
também estava me engordando. E eu decidi parar de me hidratar também. E aí? Aí o corpo não aguentou mais. Foi nesse momento que eu precisei ser internada porque os meus rins estavam parando de funcionar. Quando eu cheguei no hospital, eu só tinha 20% da função renal. Foi um horror. Eu fiquei 10 dias internada. E eu não queria nem tomar um soro para não ganhar calorias. Foi uma fase mas tão difícil. Eu achava que todo mundo estava contra mim, que ninguém queria o meu bem de verdade. Para mim, ninguém me entendia, ninguém me compreendia. Pelo menos foi durante aquela internação que eu conheci um médico que me tratou de uma maneira diferente do que eu vinha sendo tratada. Esse doutor, pela primeira vez, conseguiu fazer com que eu tivesse um pouco de clareza sobre tudo que estava acontecendo. Mas eu só fui começar a mudar de verdade quando eu tive alta. Eu tive que ficar 3 meses sem ir para a escola porque eu não podia gastar energia com absolutamente nada. O simples fato de fazer uma caminhada já era ruim para o estado que eu estava. Eu não podia sair com os meus amigos, muito menos fazer qualquer atividade física. Eu me sentia sozinha, muito sozinha. Eu comecei a fazer reeducação alimentar e passei a comer com pequenas quantidades. Eu também aceitei fazer o acompanhamento terapêutico e psiquiátrico. No começo, eu ia contra gosto, mas por incentivo do psicólogo, eu comecei a escrever um diário desabafando sobre tudo o que eu sentia. Tristeza, vergonha, felicidade, angústia, alegria e até fome. Naquele começo era um sacrifício comer. Muitas vezes eu chorava só de pensar que eu ia engordar. Mas com o tempo eu fui melhorando e depois de 3 meses eu lembro que eu comi sem sentir culpa pela primeira vez em muito, muito tempo. Foi num café da manhã. Eu comi um pãozinho com manteiga. Aquela foi a primeira vez que eu senti prazer em comer. Aos pouquinhos, com a minha recuperação, eu fui também sentindo falta de ser a Amanda de antes. A Amanda que comia doces, que praticava esportes por prazer mesmo e não por obrigação. Aquela Amanda que saía com as amigas. Eu já estava praticamente 6 meses isolada de tudo, enquanto meu corpo ia se recuperando e renascendo. Nessa fase de reabilitação, eu prestei vestibular e escolhi ser nutricionista. Eu queria poder ajudar as pessoas. Eu queria que elas tivessem uma boa relação com a comida. Acho que foi só na faculdade que eu tive a real noção do que era um distúrbio alimentar. E aí eu passei a me aceitar mais como uma pessoa que tinha esse problema. Faz 9 anos que eu passei por tudo isso. E hoje eu tenho uma relação ótima com a comida. Eu não posso dizer que eu estou curada, porque infelizmente não existe cura para a anorexia. Eu sempre tento estar alerta, ficando ali me policiando para não me comparar com os outros. E todas nós sabemos como isso é difícil nos tempos atuais de redes sociais, em que nós, a todo momento, ficamos vendo aí mulheres lindas, com corpo perfeito, não é? Tudo que eu vivi foi um grande desafio para mim. Eu me sentia um projeto falido e eu nem sabia mais quem eu era. Mesmo que nas fotos eu parecesse bem feliz, não era verdade. Aos 29 quilos, ninguém acreditava que eu teria volta. Foi desgastante, foi uma batalha diária. Poucas coisas devem ser tão difíceis quanto lutar para vencer aquilo que no final é você mesmo. É um sofrimento que parece não ter fim. Eu só sabia que eu queria voltar a ter sonhos e sair daquela prisão. Eu queria ser livre. E por sorte, em algum momento, a minha vontade de viver foi maior. E eu aceitei o caminho que eu tinha que trilhar para poder me recuperar. Foram longos meses lutando contra mim mesmo, para não voltar atrás. Eu tive recaídas, me odiei por muito tempo.
mas valeu a pena. Valeu a luta. Hoje eu me olho no espelho e eu sou a minha própria conquista. Eu me orgulho do que eu consegui e de quem eu ainda estou me tornando todos os dias. Eu amo a minha vida e me sinto uma mulher realizada, principalmente com a minha carreira que eu escolhi. Essa carreira que eu gosto tanto. Hoje, eu como de tudo. Eu faço exercício e eu estou feliz, estou satisfeita com o meu corpo do jeito que ele é. Para finalizar, eu queria aproveitar para deixar um recado no Quem Ama Não Esquece. Se você passa ou conhece alguém que sofre com qualquer tipo de distúrbio alimentar, peça ajuda ou ajude a pessoa. Você não está sozinho nessa. E o primeiro passo é reconhecer que você precisa de ajuda. Distúrbio alimentar é coisa séria. E assim como qualquer outra doença, precisa de acompanhamento e tratamento médico.